7 horas e 35 minutos, na Bahia 7h35, notícias da Cruzeiro até as 8 da manhã com as principais notícias aqui da nossa região, da Bahia e do Brasil. Daqui a pouquinho a gente registra aqui as participações do pessoal aqui através do nosso WhatsApp. Estamos ao vivo também lá no Facebook da Cruzeiro FM, facebook.com/Cruzeiro FM 104. Pode deixar lá o seu comentário. Daqui a pouquinho a gente registra também. Estamos aqui recebendo o Antônio Wilton Dedê para falar aí sobre animais nas ruas, né? Que é uma realidade, infelizmente, não só aqui no nosso município, mas em todo o Brasil, né? E falando especificamente aqui do nosso município também, a gente está aqui com ele. E quem abandona aí o seu animal pode pagar por isso aí, viu? Pois é, saiba mais agora. Antônio Wilton Dedê, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia Célia Carvalho, bom dia Sandro Matos, bom dia aqui o assistente que eu não sei o nome. Josué, bom dia, né, que já me emprestou inclusive uma caneta, já me auxiliou aqui. Realmente, né, bom dia o município de Tucano, todos os ouvintes aqui da Cruzeiro FM, a Cruzeiro que fica num bairro que eu nasci, no meu bairro, né, a Cruzeiro que eu conheço, que é a primeira associação comunitária de comunicação em Tucano, que até hoje está de pé com essa importância como voz social. Então, parabéns e mais uma vez obrigado a vocês por essa oportunidade e dizer a todo o município que o fato da minha presença aqui para falar sobre um tema que inclusive já foi abordado em outras ocasiões nas redes sociais minhas, e a última vez foi a semana passada, quando eu fiz um vídeo explanando essa problemática do abandono de animais, muitas das vezes do descaso de uma boa parcela da população, do próprio poder público e de uma realidade que não é só do município de Tucano. Então, animais abandonados e animais de ruas é uma realidade de diversos municípios, alguns com alguns avanços, mas a grande maioria como a gente também na luta. E o que me incomodou, Célia e Sandro, neste momento, a partir da semana passada, é que eu venho acompanhando o trabalho dos grupos de protetores dos animais, os mais conhecidos aqui, quando eu falo grupos organizados da sociedade civil, é o Anjo de Quatro Patas, que tem a Magali, a Alice das Abóboras, que já são militantes da causa há muito tempo, e também o Amigos de Quatro Patas, que tem a Marinalva, tem a Célia, um pessoal do Jorrinho, do Jorro também, enfim. Nós temos pessoas da sociedade civil que se compadecem com a causa e até, como eu acho essa palavra compadecer um pouco culposa, mas é que você tem um senso crítico de cidadão e sabe do seu dever, além, é claro, do amor que sente por os animais abandonados, principalmente felinos, os cachorros e os gatos, que são os animais considerados mais domesticados. Isso não quer dizer que os animais de grande porte também não sejam um problema também social, já que eles ficam nas ruas por uma questão de higiene também, né? Que animal na rua é um problema também de saúde pública, além de um problema humanitário, né? E é um problema de saúde pública, tanto é que a lei que defende a causa é uma lei ambiental. A primeira lei, digamos, é uma lei ambiental e ela é de 1998, que é a lei 9.605, que depois, agora, no ano passado, ela foi mudada, adicionada com a lei 14.064, que até altera um artigo, né? E de certa forma aumenta a penalidade com relação aos crimes de maus tratos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é e que as pessoas às vezes têm dúvida. Então, o meu papel aqui, antes de mais nada, além de ser de comunicador, é também como um cidadão crítico e que conhece e reconhece certa importância de se dar atenção a essa causa, porque não só pela questão do amor aos animais, mas porque é um dever do cidadão e principalmente do Estado, quando eu falo na nossa esfera do município, né? O que me incomodou foi que eu tenho acompanhado o trabalho desses grupos de protetores e também associado à parceria junto à prefeitura. E para te falar, Sandro e Célia, honestamente, não tinha visto até a última gestão nenhum organismo aqui em Tucano, certo, institucional, que se pudesse institucionalizar ações de políticas públicas nessa área.
A gente teve algumas ajudas na época do governo do Rubinho. Nós tivemos alguma atenção também pontual, esporádica. A gente sempre percebeu no município o que tem acontecido agora recentemente aqui também, que é o recolhimento de animais, mas que nunca vingou. Isso eu digo porque eu trabalhei em 2 governos, em 3, porque eu trabalhei 8 anos no governo do Rubinho e trabalhei 1 ano no governo do Igor. E eu percebi que as políticas direcionadas aos animais, ou a cuidar ou defender a causa animal, elas nunca passaram de um favorzinho, de uma migalha, tanto quanto outras esferas que, lamentavelmente, deveriam ser institucionalizadas a casa, como eu vi que vocês conversam aqui no início, da cultura. Entendeu? Nós não tivemos até o momento, certo, um organismo institucionalizado de fato que pudesse agir na causa animal. Nós temos uma lei, já que eu falei da lei federal, e que foi alterada no ano passado e que aumentou a pena por maus tratos de animais, nós temos também uma lei aqui no município de abril de 2017, dia 6 de abril, que é a Lei 352. O que é essa lei? Qual a relação desta lei com a causa animal? Essa lei ela é direcionada à causa animal porque ela cria, com essa lei em 2017, um departamento de proteção ao animal. E que, segundo as próprias, a própria função desse departamento, que viria a ser uma diretoria, ele deveria, no mínimo, ser composto por um profissional com alguns assistentes. Não se sabe o quanto, vai depender da demanda, mas é necessário, se faz necessário um veterinário e também algumas pessoas que pudessem auxiliá-lo. E nós tivemos realmente, que eu tenha conhecimento e a partir de conversas que eu tive com alguns dos protetores de animais, essa lei ela funcionou com um veterinário que era contratado pela prefeitura e que pontualmente também, na gestão passada, ela trabalhava com a prestação de serviço de castração, vacinação, recolhimento de animais. Não era o suficiente, mas a gente percebia que essa parceria tinha rendido bons resultados e essa informação é de quem realmente lida com esse problema no dia a dia, que são os protetores de animais. E aí eu fui há 3 meses e eu venho conversando e dialogando com o poder público e principalmente com uma das protetoras, que é a Magali Mascarenha. Ela é professora lá da Rua Nova, mas que agora ela estava, né, porque não está desde a semana passada, como diretora desse departamento. E o que eu percebia, certo, é que sempre a Magali me ligava, ou eu fazia algum tipo, eu sempre recebo denúncia séria de maltrato de animais. Isso não se restringe tão somente à sede. É lamentável, mas existe comunidades aqui próximo de Tucano e até mais distante que acabam tendo na diretoria de defesa dos animais, de proteção dos animais, a única alternativa para não ver esse tipo de injustiça acontecendo e não ter a quem recorrer. Então as pessoas não têm a cultura de procurar o Ministério Público, as pessoas não têm e não querem também ficar constrangidas em pedir para alguém que está maltratando o animal não fazer aquilo. Então elas esperam, no mínimo, do poder público, uma referência. E essa referência que vinha sendo construída era essa diretoria, e que eu estava percebendo a partir das entrevistas com, no caso, na época, 2 meses, 3 meses atrás, que eu venho acompanhando o trabalho, a Magali, inclusive com algumas reuniões que nós fizemos com outros grupos do Jorro, com alguns componentes aqui tocando que agem também de maneira autônoma, sem participar de grupo, mas que é um protetor de animais, sobre como andava as ações relacionadas ao poder público. E, lamentavelmente, a gente não viu nenhum tipo de suporte. O que nós tínhamos há 12 meses atrás era tão somente uma diretora, somente no cargo, e ela não tem um local para abrigar os animais recolhidos, ela não tem uma assistência para tratar desses animais. E aí eu fiquei indaguei a Magali, por que é que o município, porque ela não ia atrás do município, já que ela era a diretora, para cobrar do município o mínimo de suporte. Já que quando eu perguntava, e quando vocês recebem uma denúncia, que eu inclusive recebo denúncia e repasso para elas, achando que elas tinham algum tipo de ferramenta para o trabalho, mas lamentavelmente não tinha. Então a gente vai buscar de galinhota, a gente vai buscar de mototáxis, isso sem nenhum tipo de recursos.
Aí eu comecei a me incomodar. E ela também me apresentou alguns ofícios que tinha feito desde o mês de março junto à prefeitura, pedindo uma reunião com o prefeito para que pudesse comentar e conversar e dialogar sobre isso, para juntos, né, os protetores conseguissem também criar algumas ações que melhorassem esse tipo de atendimento, que basicamente ele não existia. Enfim, eu aguardei. Eu fiz um vídeo há 2 meses atrás, eu não publiquei esse vídeo porque eu aguardei que, como ela tinha essa relação, que Magali já tem 8 meses. E nós estamos em um governo, em uma gestão, e pelo que você me viu, eles só mantiveram o departamento, mas tiraram, ou pelo menos não estão fazendo o mínimo que seria a contratação de um veterinário para fazer esse trabalho de... Ninguém vai, gente, receber um telefonema de um cachorro atropelado, eu não posso ir lá socorrer um cachorro, eu não tenho essa autorização legal e eu também não tenho essa experiência médica, então cada um dentro do seu lugar de fala. Enfim, depois desses 2 meses, ela me ligou a semana passada dizendo que tinha uma reunião agendada com o prefeito e os protetores de animais. Inclusive, até me convidou para essa reunião, que foi quarta-feira passada, e eu fui para Ribeirão de Pombal fazer um exame e acabei não participando da reunião. Quando eu cheguei, a única informação que eu tive, segundo os protetores de animais, é que surgiu um imprevisto e o prefeito não pôde atendê-los. E colocou um secretário para atender, que foi, inclusive ele conversou comigo, o Tiago Nascimento, né? E o Tiago, que era da comunicação e agora é da cultura, eu não sei de quem é que está com a comunicação, enfim. O Tiago tem sido a pessoa que sensibilizou, não é a função dele como secretário da área dele, mas ele, me disse que era vegana, que ele disse também que gosta dessa causa, que ele ama e ele acha isso uma questão humanitária. Ele tentou, inclusive, atender, mas as pessoas não quiseram os protetores serem atendidos por nenhum secretário, porque, segundo a informação deles, eles estavam há quase 6 meses pedindo esse encontro. Enfim, não vamos aqui julgar, mesmo porque depois eu fui saber do resultado da reunião e nessa mesma tarde em que eles não foram atendidos, a Magali, diretora do departamento, ela foi demitida. Então ela foi exonerada. Se a reunião deveria acontecer 2 da tarde, ela me ligou 5 horas da tarde e disse que ela tinha sido exonerada. Prefeitura e toda a sociedade. A gente não quer entrar aqui no âmbito das contratações, das competências, das exonerações de cargo que inclusive são de confiança, mas a gente espera que qualquer prefeito, que qualquer município possa selecionar profissionais para lidar com a causa animal que tenha conhecimento de causa, entendeu? Então, se já não tem mais esse diretor, a pergunta que a gente faz para a prefeitura e o que vai ser agora? Essa informação eu colhi ontem, Sandro e Célia, conversando com Maísa. Porque Maísa foi uma pessoa que estava presente na hora do encontro e que acabou sendo a pessoa que o secretário me direcionou que talvez tivesse mais informação. Então eu questionei a Maísa ontem, falei sobre esse bate-papo que eu estaria vindo aqui e que eu tinha informações com relação aos animais, primeiro pelos protetores que eu acompanho o trabalho, segundo por esses últimos acontecimentos e principalmente também porque eu gosto de animais. Maísa me disse que a exoneração da diretora se deu em virtude do prefeito, certo, considerar mais investimento, que ao invés de uma diretora, como estava realmente somente essa diretora, se pudesse contratar uma equipe. E dentro dessa equipe, que se tivesse um veterinário e alguns assistentes, para que a partir disso nós começássemos uma campanha que comumente já acontecia e, claro, acrescentar ainda mais se for possível. Então fica essa informação para quem não sabe. O município nem sabia que existia essa diretoria. Diretoria de Proteção de Animais. Essa lei é de 2017. Ela foi criada na gestão do Dr. Sérgio, no mês de abril, no primeiro ano que ele começou a gestão, e ela ofertava como serviço um veterinário, e de quando em quando, certo, não era o suficiente porque um veterinário para atender. Só agora, atualmente, eles estão com quase 200 animais lá alojado. Então, minha gente, manter 200 animais, certo? Com alimentação, com medicação, com tratamento médico, que eu vejo a correria delas, é uma contribuição muito grande, não só, certo, para a vida do animal, mas principalmente, sociedade, para a saúde pública nossa. Então, o que esses grupos de proteção a animais e outras pessoas autônomas fazem, não estão fazendo tão somente, certo, porque elas amam os animais e vai fazer bem aos animais e a elas porque elas gostam, não. Estão fazendo um papel que o poder público também deveria estar fazendo e a gente espera que venha a fazer. Então, a gente está com 8 meses dessa nova gestão e eu estou aqui justamente para fazer um pedido. Isso é um pedido realmente que tenha esse olhar mais sensibilizado.
Eu vi uma matéria ontem, para a gente entender como isso é lindo e importante, uma matéria que acalanta o coração da gente, que foi a Nova Zelândia. Ela eliminou, ela chegou a 0 animais de rua. Com educação ambiental, porque isso faz parte da educação ambiental, a lei que lida com isso também é uma lei ambiental. Não existe maus tratos. E a gente vê nós aqui no Brasil, certo? Numa situação tucano, como é que a gente está vivendo, onde o vídeo que eu coloquei a semana passada no Instagram, ele faz uma explanação. Gente, você vai ali na parte dos frigoríficos, do mercado, é lamentável. Alguns proprietários de comércio ainda acolhem, ainda estão cortando carne, dão um pedacinho e ainda deixam deitar na calçada. Mas eu presenciei nesse dia que eu fiz esse vídeo, que foi a semana passada, um rapaz chutando um cachorro, porque o cachorro encostou na barraca dele. Aí você fica imaginando qual é a consciência, qual é a lei, aliás, que vai fazer com que um cidadão desse se eduque, se não um trabalho de educação. E a quem compete um trabalho de educação ambiental, um trabalho de educação de entender que o animal sente também, que o animal não tem consciência para estar, se ele está porque está com fome, porque não tem um tutor, e do município e também do Estado perceber que isso é um dever humanitário e principalmente um dever como saúde pública. E além da lei, eu acho que existe a consciência, porque isso está para além da lei, é a consciência do cidadão. Porque o município não vai poder estar 24 horas onipresente em todos os locais. A Guarda Municipal, às vezes, deixa de atender uma diligência para ir visitar uma residência de alguém na irrigação, no Ovó 2, no Creguenhê, no Arapuá, que a gente teve denúncia. Eles me falam que tem denúncia de comunidades. E aí, gente? Vai adiantar? Será que não é você, cidadão, que está nos ouvindo agora, que tem que perceber que maus tratos machuca? Que maltratos, antes de ser crime, ele é doloroso. O cachorro sente dor, o cachorro sente falta do ser humano. E você não tem como você se considerar um cidadão evoluído se você não consegue perceber e ter sensibilidade para cuidar de uma vida. Porque o planeta, nós estamos com problemas, né, Célia? Nós estamos com vários problemas, aliás, de violência no mundo. E muito disso é decorrente de reações, de ações praticadas pelo ser humano contra a natureza e todo tipo de vida. Uma bactéria, um animal, um vegetal, gente, dentro desse universo, tem o mesmo valor de vida. E quando a gente tira a condição mínima que é o habitat de um animal desse, a tendência é que os animais procurem, e muitas das vezes, outros espaços que são os dos humanos. Então os cachorros não estão nas ruas porque querem. Os cachorros não estão atrapalhando você, que passa de moto e que às vezes chuta quando ele corre atrás de você. Eu sei que você corre risco, mas e se você viu um animal, enquanto nós não temos ações por quem deveria para melhorar a situação, pense você como ser humano, não se chuta um animal, entendeu? Se não quer cuidar, pelo menos não maltrate, porque maltrato de animais é crime. E aí, Célia, é o que a gente vai explanar. Mas o que é que pode ser considerado maus tratos? Eu digo agora, maus tratos é uma denúncia que os protetores dos animais têm recebido há quase 2 meses de alguns animais abandonados lá aqui no distrito de irrigação. São mais de 4 animais caninos e um outro de grande porte amarrado. E que sábado na feira as pessoas me procuraram perguntar se não iam fazer nada, apesar das denúncias que já fizeram, inclusive para a Guarda Municipal. E eu que faço caminhadas e que passo na irrigação, eu passo também em outros locais, aqui perto mesmo, Célia. E eu vejo, tem um animal aqui pertinho, atrás aqui da Cruzeiro FM, nessas ruas aqui atrás, que o animal fica no meio de uma roça, embaixo de uma algaroba, com um pedaço de plástico, amarrado, 24 horas. Gente, amarrar animal 24 horas é maus tratos, é crime, dá cadeia de 1 a 5 anos. Maltratar animais é amarrar ele. Tem gente que compra um terreno baldio e tem o animal como se fosse um guarda. Ele joga lá, como eu tenho um caso comprovado aqui perto de casa, em frente. Gente, eu moro aqui na Avenida Antônio Penedo, perto do Riacho, onde tem uma casa que se chama até Casa do Márcio da Cantu. Existiam uns terrenos, existe ainda um dos terrenos, onde o cidadão colocou um cachorro e sempre que eu passava com os meus livros, ele se desesperava. Na mesma rua, se a senhora estiver me ouvindo, tem uma senhora que cria um cachorro, desde bebê, esse cachorro é amarrado no quintal, no pé de uma mesa. Eu passo há quase 3 anos em frente ao portão, ele antes latia, hoje ele passa, ele já não late, porque o cachorro também percebe que não adianta. Eu pergunto para a senhora, sinta-se no lugar do animal,
presa e amarrada. O cidadão que pega o passarinho e que coloca na gaiola e vai comercializar com esses animais que são silvestres, isso é crime. Tucano precisa entender, já que a gente apela primeiro para a consciência. Mas se não tem consciência, o Tucano precisa aprender a denunciar e cobrar a lei. Gente, façam denúncias. O Ministério Público tem site, vocês podem fazer a denúncia anônima. Vocês não precisam se identificar. Identifica só o local, tira foto, faz um vídeo e manda para a diretoria de meio ambiente do município. E depois vocês pegam essas fotos, entra no site Ministério Público da Bahia e vocês têm lá denúncias. Façam a denúncia. Vocês podem achar que não dá resultado, mas dá. Tem pessoas aqui que recebem denúncias de desmatamento, certo? Feitas online por pessoas que não se identificam. Mas se a gente cala... Tem um poema que já diz, um dia tira uma flor, outro dia tira um galho e daqui a pouco vai tua casa. A gente é corresponsável. A sociedade que se omite, ela é cúmplice desse tipo de violência. E acima de tudo, nós temos por que cobrar do poder público. Por quê? Porque nós temos o direito de cobrar e dever, e o poder público tem o dever de criar ações. Inclusive, Célia, essa diretoria, ela foi criada... E dentro dessa lei, que é a lei 152 ou 352 de abril, acho que foi na gestão do Dr. Sérgio, ela define muito bem qual é o papel da diretoria. São várias as funções, mas as básicas e aquelas que são elementares é justamente, certo, o incentivo aos grupos e ONGs que lidam com os animais. É a assistência mínima veterinária. Eu integro, gente, eu estou falando, vocês podem entrar, tá? Não, pode ficar à vontade. Eu integro um grupo de protetores de animais do território do Cisal. Eu tenho uma relação com o território do Cisal um pouco próxima, desde a época que eu trabalhei como eu era diretor de comunicação. Foi isso, não tinha secretaria. Mas eu abraçava a causa, outras causas. As causas ambientais, ela sempre me chamou a atenção. Tanto é que o meu trabalho fotográfico no município, não sou fotógrafo, não me identifico, nem me apresento como fotógrafo, mas as imagens elas ganharam uma repercussão e de certa forma acabou sendo o chamariz de uma outra proposta maior, que é justamente a educação ambiental. Então tudo que eu faço com as imagens é mostrar o município no seu lado mais belo. Eu tenho essa de acreditar numa mídia que não fique lidando com violência, e se lidar com violência seja dessa maneira, condenando e combatendo. E eu acreditava que a gente estava cansado de ver programas televisivos onde só violência, de manhã até à noite, isso adoece as pessoas. E eu vejo Tucano estava entrando pelo mesmo viés. Ou seja, os programas que estavam dando audiência em Tucano eram aqueles que mostram o acidente do rapaz de 16 anos, ou o cara que mataram dentro da casa porque dizia que vendia maconha. Então, ou seja, só via o trágico. E eu não acho que a informação tem que ser negada. Agora, gente, você está em sua casa e você recebe uma foto na internet de um filho ou de uma mãe ou de um pai que foi atropelado em determinado lugar e está lá o cara, carniceiro, com a câmera em cima, no celular. Quer dizer, o que é que isso vai render socialmente? A morte por acidente em si já é trágica. Ela já derruba qualquer familiar, qualquer amigo. Não é assim que se faz notícia, o mundo é belo e a gente tem muita coisa bonita para mostrar. E foi dessa maneira que há 15, 16 anos eu comecei com essa experiência de visitar o município inteiro com essa intenção. Porque eu vi que estavam acabando com a nossa vegetação. Consequentemente, quando você destrói as matas, você acaba destruindo também todo tipo de vida que nela habita. Exemplo de um espaço que é o tabuleiro. Quem visitou o tabuleiro há 20 anos atrás, que passa agora, a gente fica triste. Quem mora no tabuleiro, quem mora nos boqueirões, sabe muito bem a dor do que foi ver toda a mata do tabuleiro sendo arrancada por trator esteiro. E para não se conformar, o proprietário ainda queimou os tocos. Quando ele faz isso, gente, ele não só mata as árvores, a vegetação. Com aquilo vai o tamanduá, vai o preá, com aquilo... Imagina a situação dessas vidas. Então eu pergunto, o que é que dá isso à humanidade? O que é que dá de conforto à sociedade? E por que é que nós não fazemos nada? Por que é que os prefeitos que aqui estiveram, que ainda estão, não entram, certo? Com um trabalho de consciência no primeiro plano ambiental, que envolve também a cuidar dos animais. Então, Célia, essa minha vinda pode parecer em um tom de desabafo, mas é lamentável que isso soe como desabafo, onde não deveria nem estar aqui falando sobre isso.
e pedindo às pessoas, pedindo mesmo, certo? Não maltratem seus animais. Gente, amarrar animal 24 horas, a veterinária, a medicina veterinária, ela sugere que um animal de pequeno porte, um cachorro, ele só pode ficar amarrado no máximo 5 horas. Não se pode deixar o animal sem se alimentar por mais de 12 horas. Não se mantém um animal preso, porque ninguém nasceu para ser preso. Não se cria ave silvestre, que é crime. Não se comercializa ave silvestre. Não se vai caçar tatupeba, teiu, ou qualquer desses animais, raposa, que quer que seja, nem cobra. Nós não temos mais animais. O buqueirão anda há 18 anos. É lamentável o silêncio que eu começo a ouvir nos buqueirões depois de tanto desmatamento. Eles limpavam o buqueirão, gente, para quem não conhece, muita gente do que não conhece, mas é um grande vale que nós temos aqui, depois do tabuleiro. O tabuleiro, na verdade, é o Planalto. É a parte mais alta que ele vai, acompanha aqui essa BR-410. O buqueirão, gente, é o despenhadeiro embaixo. É uma parte linda e muito habitada por animais, sejam répteis, roedores, animais de criatório humano, a vaca, a ovelha, bode, mas que já não tem mais nada porque as pessoas estão destruindo o buqueirão para plantar capim. Aí eles desmatam a serra em cima e, para não se conformar porque já tinha desmatado embaixo, estão desmatando agora as laterais, que são os paredões. E eu vou questioná-los, sabe? Às vezes o agricultor está fazendo aquilo achando que está ganhando. Para que eu quero esse mato aqui? Esse mato está aí por algum motivo, senhor. Já limpou lá embaixo. Outra coisa, o senhor depenou a parte de cima da serra. Nas primeiras trovoadas, não tem mais proteção da areia, que é uma serra em decomposição, é muito arenosa. Todas as enxurradas vão levar as areias lá para baixo. E a terra lá embaixo, o senhor, vai ficar estéril. E daqui a 10 anos ou 15 anos, nem capim e nem nada. Então nós estamos transformando o município, isso não é eu que estou dizendo, eu estou falando sobre dados estatísticos. Nós estamos transformando o município de Tucano em um grande deserto. E se você quer ver a verdade sobre isso, suba no Pico do Urubu, lá no Mandacaru, ou vá aqui para o lado dos Buqueirões, Célia, que mesmo com essas chuvas fartas, eu percebo careca o relevo. Não está mais, Sandro, criando vida. Então, gente, olha só como o tema Animais de Rua se estende a essas questões. Questões ambientais, né? Porque a lei básica, ela começa com a lei ambiental, a primeira criada, entendeu? De 98. E depois ela se estende com algumas adicionais e também com alguns adendos, né? E algumas modificações. E ela começa, certo, a dar mais clareza, principalmente com relação a essa última, ela dá mais clareza no que diz respeito aos maus tratos e, consequentemente, na pena. Então, cidadão, se você for flagrado maltratando um cavalo, se você for flagrado realizando rinhas, se você for flagrado forçando o animal a fazer aquilo que está acima da sua estrutura, da sua força física, você está maltratando o animal, você está cometendo crime. E se alguém tirar uma foto e te fotografar e entregar no Ministério Público, você pode pegar de 1 ano a 5 anos de cadeia sem fiança, se for flagrante. Isso pode assustar, mas assusta muito mais a tua falta de consciência em não perceber que a vida merece respeito. Então, cuidando do animal, quer adotar, pense muitas vezes. Animal dentro de casa vai ter chinelo rasgado no primeiro momento. Animal dentro de casa vai ter pelo dentro de casa, vai ter cheiro de urina de vez em quando, vai ter cocô de vez em quando. Por quê? Porque eu tenho 3 em casa, que não eram meus, eram de meus pais, e não tem cheiro de cocô em casa. Porque eu sei que o meu animal precisa sair de manhã, uma caminhadinha, 10 minutos, e à tarde também. Não precisa andar que nem um doido que nem eu nos mato, não, sabe, Célia? Mas a gente entender que uma vida precisa dessa liberdade. E para fechar esse papo, se vocês quiserem também pode dialogar. Nosso tempo aqui já exauriu, né? Desculpa, já foi. Então, para fechar, gente, mais uma vez eu quero que as pessoas saibam que eu estou aqui muito mais para um pedido e jamais para estar criticando. É uma cobrança em relação ao poder público. Senhor prefeito Ricardo Maia, se precisar de parcerias, a sociedade civil está sempre disposta. E a sociedade, se vocês precisarem também, certo? Procure os departamentos e cobrem desses departamentos. No caso do município, a diretoria de meio ambiente, certo?
e, em última instância, claro, a denúncia é a única saída. Então, nós estamos, gente, em Tucano com a realidade triste, não temos nenhum tipo de suporte. Então, quando você denuncia, no momento, eu gostaria de saber da Prefeitura o que fazer se vem uma denúncia, como é que esse pessoal do Anjo de Quatro Patas, do Amigos de Quatro Patas, vão poder fazer um recolhimento de um animal, se eles não têm um veterinário. Então, que o município, depois dessa exoneração, que não vem ao caso, não compete a gente aqui, certo? Se posicione através das redes sociais, da Prefeitura, institucionais, ou através dos próprios veículos de comunicação, sobre que ações estão sendo construídas e para quando isso, porque o problema de animais, gente, é grave e é urgente. E nós estamos há 8 meses sem nenhum, gente, isso é sério, sem nenhum tipo de ação nessa área e nós não podemos ficar calados com relação a isso. Então, somos parceiros, mas precisamos também que haja interesse e sensibilidade em governos que muitas das vezes vêm da imagem como o governo do futuro. Então, não vejo nenhum país, nenhum estado e nenhum município com ideologia futurista ou de avanços, se o mínimo que é a atenção à saúde pública através do cuidado com os animais de rua e dos animais abandonados não existe. Então, preciso me conquistar. Ok, Sandro? Ok, falamos com o Antônio Hilton. Precisamos debater mais, né, sobre esse assunto, né? Se a própria Magali, o pessoal da Anjos de Quatro Patas também quiser espaço aqui para falar um pouco mais sobre essa causa nobre, né, que é a causa animal, né? O mundo animal precisa ser cuidado, precisamos nos conscientizar disso, né? E as pessoas também que presenciarem cenas, né, horríveis aí, que o Dedê acabou citando aqui também, que elas denunciem, né? Que elas denunciem e que o poder público também possa agir de forma que esses casos aí possam diminuir consideravelmente. A gente torce por isso e o poder público também tem espaço aqui para falar se quiser. O espaço está aberto aqui, tanto para o poder público, tanto para as organizações, né, como Anjos de Quatro Patas, Amigos de Quatro Patas, enfim, o espaço está aberto aqui para todos e precisamos realmente nos conscientizar disso, né, Célia? Tema grande, né, Sandro? Eu lembro, né, o Dedê falando e passando uma imagem na minha cabeça de algumas pessoas criticando os animais que ficam lá, até falava com o Dedê aqui antes, no jorrinho, né, o pessoal vem de fora, né, e leva aquela imagem, né, do pessoal junto com aqueles animais, a questão mesmo de saúde, de higiene, etc. Lembrei aqui da questão dos animais que as pessoas tiram vidas, envenenam os bichinhos. O Dedê estava falando o tempo todo e eu aqui passando um filme na minha cabeça. Quantas denúncias? Então, é um assunto muito amplo. Você está convidado a voltar aqui ao nosso programa, viu, Dedê? E quem quer que seja, precisou do espaço com responsabilidade, pode vir, a casa é nossa, né? A gente vai conversar em outros momentos com o Dedê, a gente já está aqui fazendo o pedido para que ele volte ao nosso programa para a gente debater mais sobre o assunto, né? E pessoas que participaram aqui, infelizmente não vamos registrar aqui a participação de ninguém para não ser injusto com ninguém. Muita gente aqui falando e a gente deixa para uma próxima oportunidade com mais tempo, porque o nosso tempo aqui já era, viu? Agradecemos a você, venha em outros momentos, tá? A casa é sua, a causa é nobre, né? A gente precisa, de fato, conscientizar, se conscientizar, né? Ele falou também algo super importante, que se eu não tenho possibilidade de criar, né? Se eu não posso dar o animal que ele precisa, se eu não posso levar ao veterinário, a questão das vacinas, tudo direitinho, então, pra que eu vou pegar essa responsabilidade? Pra deixar solto nas ruas? Não resolve, só para fechar rapidinho, quando você pensa que você deixa um animal na rua e abandona, ou deixa sequer numa casa de proteção, você esquece de um detalhe muito importante, certo? Você está achando que está tranquilo da sua consciência, não. O animal é um espaço onde você deixa ele, com muitas vezes para dividir espaço com outros animais, com comida escassa. Um animal que foi criado numa casa, ele não tem, às vezes, anticorpos para se defender de doenças que estão naquele espaço. O animal, quando é largado na rua e largado em qualquer casa de recuperação, gente, ou de acolhimento, não está resolvendo o problema. Então, adotor tem a responsabilidade tanto quanto você tem como membro de sua família. É o mínimo de você como cidadão, ok? Obrigado, um bom dia a todos, né? E fica para uma próxima, onde a gente possa também ter a participação da sociedade. Sandro, obrigado mais uma vez, tá bom? Valeu, Dedê. Finalizamos por aqui o nosso Notícias da Cruzeiro. Célia, até amanhã. Até amanhã, Sandrinho.